Acho que a imagem tá boa. Quem vai chegando, vai falando, vai dando oi. Estou muito feliz de estar aqui hoje, muito contente, muito animada. Aí, já tá começando a chegar gente. Mamãe chegou. Valquíria também, seja bem-vinda. Livre para criar, Priscila, sejam bem-vindos. Muito feliz com a presença de vocês. Estou bem animada porque a minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial. É uma pessoa que me inspira muito e por eu ter a oportunidade de entrevistá-la e fazer esse bate-papo aqui, é uma emoção muito grande. Eu estou muito contente. Richelle, Daniel, sejam bem-vindos. Muito feliz que vocês chegaram. Daqui a pouco, minha convidada especial, Ana Flávia Basso, do Educar com História. Deixa eu ver quem vai mais chegar. Se vocês quiserem convidar alguém, gente, tem um aviãozinho que você pode clicar nesse avião e começar a convidar as pessoas, tá? Pode convidar, chamar todo mundo, clicar no coraçãozinho. Rafa, seja bem-vindo. Tô até nervosa de novo, porque é uma emoção muito grande. Manu, Vera, é uma emoção muito grande poder ter essa oportunidade de conversar com a Ana Flávia Basso, porque assim, como eu faço esse trabalho de comunicadora, como faço o trabalho de contação de história, então eu me inspirei muito no trabalho de Ana Flávia. Então isso faz com que eu cada vez mais me aperfeiçoe na contação de história e a Ana Flávia é sensacional. Milton, seja bem-vindo, Tâmara, todo mundo aqui, muito feliz que vocês vieram. Eu vou ver porque eu ainda não vi Ana Flávia entrando. Eu vou tentar chamar aqui, deixa eu ver. Ana Flávia. Cá entrou também, bem-vinda, Cá. Deixa eu ver. Ana Flávia. Ana Flávia. Ana Flávia precisa entrar. Eu não sei se ela tá com algum problema de entrar na live. Ana Rosa também entrou. Se vocês viram a Ana Flávia aí, gente, me avisa. Tá escrito Educar com Histórias. Não sei se ela tá com problema de entrar aqui na live. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ana Flávia, deixa eu pesquisar. Ela tem que entrar na live. Se ela não entrar. Andréia, Gisele, Marise, sejam bem-vindos. Muito feliz que vocês estão aí. Ana Flávia, estamos te aguardando. Já tem até torcida. A Vera aqui colocou a torcida. Deixa eu ver. A Andréia também já deu um oi aqui. Quem tem criança em casa, coloca assim, para eu saber, porque como essa live, o tema, ele é como contar histórias, pode lhe ajudar a se comunicar. Aí, Ana Flávia entrou, pronto, deixa eu chamar. Fazer uma transmissão, vamos lá. Já vai entrar, gente, nossa convidada muito especial. Acho que estava com problema de aparecer. Aí, ela aí. Deu? Deu. Eba! Bem-vinda, Ana Flávia. Muito feliz que você está aqui com a Obrigada. gente. Todo mundo já estava aqui ansioso. Ana Flávia, cadê você? Uau! Porque você vê a Eba! expectativa como é grande, né, para as pessoas que te seguem, que curtem o seu trabalho. É Ana Flávia, psicóloga, contadora de histórias do projeto Educar com Histórias. E hoje é uma honra ter a Ana Flávia aqui com a gente. Como eu havia dito antes, ela me inspira no meu trabalho de contadora, de comunicadora. E o tema da live é como contar histórias vai poder lhe ajudar a se comunicar com as suas crianças. Então, Ana Flávia, bem-vinda e a palavra é sua. Obrigada. Obrigada, Beta. A Beta me tirou da conchinha. Eu falei que eu recebi um monte de convite para fazer live. Eu falei, ai, não.
não vou fazer live, eu não faço isso bem. E a Beta foi lá com jeitinho e conseguiu. E desde que a gente começou a se comunicar, foi muito gostoso, né, Beta? Isso, a gente trocou, assim, interesses, o que a gente achava importante falar aqui na live, inclusive as orientações para um novo olhar, como contar histórias pode ser uma forma de você trazer humanidade para as suas crianças, fazer com que elas se tornem um adulto mais, é, como é que eu posso dizer, protagonista da sua vida, não é isso, Ana Flávia? Você sempre reforça isso nos seus trabalhos de contador. A gente quer indivíduos plenos, Lemos. inteiros, conscientes, né? E o contar histórias pode fazer esse caminho para que na vida adulta, né, a criança de hoje consiga estar plena, em liberdade, né? Plena e, além da liberdade, ter uma imaginação para resolver problemas, se sentir segura para se comunicar Uhum, com qualquer pessoa. Então, a comunicação melhora intensamente com a contação de histórias, não é isso? muito. É isso que a Muito. gente vai falar hoje. Que bom, estou muito animada. E o foco também é mais para as crianças no início da formação da criança, que diga dos 0 aos 7 anos, não é? Do 0 ao 7. Aos 7, isso. Hoje o foco vai ser do 0 ao 7, porque é a base, né? É o período mais importante e delicado que, se a gente já semear o contar histórias ali, aí a gente já semeou para o resto da vida. E esse primeiro período da infância seria crucial para que a criança se interessasse por histórias, por livros, se ela é estimulada sempre a contar histórias. Isso é uma forma da criança seguir lendo e estudando? É, é também, mas o contar histórias ele vai além do ler e estudar, e isso que é mais bonito, né? Quando a gente pensa, se eu perguntar para cada um que está assistindo, por que que contar histórias é importante? Sempre que eu pergunto isso, as pessoas pensam, respondem em geral: ah, porque estimula a criança a ler, porque ela gosta de estudar, porque vai ajudar na alfabetização. Mas o contar histórias é importante para muitas outras coisas, né? E hoje a gente vai falar de um desses benefícios, que é a comunicação entre o adulto e a criança. A gente É, pode ver muitos outros benefícios, mas hoje o olhar vai ficar nessa troca de verdade, essa troca profunda que a gente pode estabelecer com as crianças. entendi. Muito O bom, primeiro né? assim tema que eu pensei em a gente começar nosso bate-papo é falar dos bebezinhos, né? Nos primeiros anos de vida, 0, 1, 2 aninhos, eles têm aqueles primeiros sons, as sílabas. O que você poderia reforçar na comunicação do adulto com o bebezinho, aquele que já está no início ali da vida, para a gente já começar a se comunicar com essa criancinha? Antes de chegar ao bebê, eu vou convidar todo mundo a pensar, né? A gente está em quarentena, está cada um na sua casa, cada um com a oportunidade de estar mais próximo das crianças, para quem tem criança em casa, né? Mais próximo das pessoas. E seres humanos se comunicam, né? Seres humanos dialogam, conversam. E é através da nossa fala que a gente se reconhece, eu, Ana Flávia, falo, e alguém escuta, né? Quando a gente pensa numa conversa, num diálogo, tem que ter essas duas premissas. Um fala, o outro ouve, e aí depois o outro fala e eu escuto, né? Então, quando a gente quer uma comunicação verdadeira, a gente precisa cuidar de alguns detalhes dessa comunicação. Nós que Sim, somos adultos e educadores. Então, a primeira coisa é observar como é que está em casa. Na minha casa, a gente se escuta, porque todo mundo quer falar. Mas na hora de escutar, aí é é mais verdade. difícil, né? Tem hora que a Sim, gente está conversando com alguém e a cabeça está lá longe. A gente está pensando no almoço que tem que deixar pronto, ou servir para o filho, a conta para pagar, o WhatsApp para checar, né? E às vezes a gente perde a oportunidade de estar inteiro naquela comunicação.
E como educadores, uma das coisas é observar, sem julgamento, como é que está essa comunicação em casa agora, com cada pessoa da minha família. E o que que eu posso fazer para melhorar? Então, hoje, eu quero trazer isso para a atenção de todo mundo, sem se criticar. Todos nós temos coisas para melhorar, né? Mas pensar assim: eu sou educador e eu sou responsável por ensinar a minha criança, desde pequena, a se comunicar bem, para que no futuro ela não tenha tantos problemas, né? Que seja tudo mais fácil na vida dela. Então, a primeira coisa que o adulto pode fazer é ter consciência de que ele é modelo para a criança. De 0 a 7, a criança vai imitar o que a gente fizer. Se eu falo alto, se eu falo gritando, a criança vai falar também. Se eu falo palavrão, a criança chega na escola, fala o palavrão. Quando a professora comenta com a mãe fala: não, não foi lá em casa. Né? Mas ela está imitando de algum lugar. Pode ser da Sim, TV, pode ser do vizinho, pode ser de casa. Outra verdade. coisa importante é a gente prestar atenção se todos se escutam, se um fala por cima do outro. Né? E observar. Agora a gente vai olhar para o bebê, como você perguntou. Então, primeiro eu faço um mapeamento de como é que a gente está em casa na nossa comunicação. Esse é um ponto. Agora, eu, educadora, quero educar o meu filho, por exemplo, meu aluno, a se comunicar bem. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é contar histórias. Por que contar histórias? A gente vai ver. Eu tenho um bebezinho. O que que eu posso fazer com um bebê, por exemplo? Então, olha só. A gente tem que entender que ouvir histórias é gostoso, mas que as crianças não nascem sabendo. Não é algo que ela consegue ficar concentrada, que ela consegue ficar parada. Cada idade, a criança se comporta de um jeito. E a gente vai fazer a cada idade um caminho para que lá na frente a criança consiga sentar e ouvir um conto de fadas inteiro. Tem gente que me diz assim: eu não conto história, meu filho não está acostumado a ouvir história. Então comece. Comece sabendo que ele vai devagarzinho se acostumar a isso. Devagar ele vai ter mais atenção, devagar ele vai ter mais encantamento. É tudo devagar. Aí eu volto para a sua pergunta do bebê. Eu tenho um bebezinho aqui, ou na minha barriga, ou no colo. O que que eu posso fazer agora para que no futuro ele goste de ouvir histórias? Ele fique bem ouvindo histórias. Eu tenho que narrar o mundo para o bebê. Hum. O que que é narrar o mundo, Ana? Se eu perguntar para qualquer um aí, o que que é narrar o mundo para um Diz bebê? aí, gente, quer narrar o mundo, para ver se a O gente que que é está no, narrar o no mundo para o clima. bebê? Escreve aí nos Eu quero saber comentários, se por todo mundo favor. sabe. Porque hoje tem muita gente falando de livros para bebês. Os Muitos. livros para bebês são interessantes, mas eles não são cruciais. Se não tiver dinheiro para comprar um livro para o bebê, não tem problema. Né? Em outros países, especialmente países europeus, a gente vê todo um mercado já delineado de livros para bebês. E isso no Brasil começou nos últimos anos, né? A gente vê mais essa preocupação. Mas se não Certo. tiver esse dinheiro, tudo bem, tem outras coisas importantes, né? Então, uma delas é narrar o mundo. O que é narrar o mundo? Estou lá com meu bebezinho, eu falo: olha o passarinho. Aquele passarinho, você tá vendo o passarinho com o bebê perto de você, tá? Aquele passarinho de barriga amarela tá cantando pra gente. Vamos escutar o canto desse passarinho? E você tá ali com a criança narrando o que está acontecendo verdadeiramente no mundo.
o cachorro da casa latiu. Aí a gente fala, ah, o cachorro Totó, por exemplo, deve estar com fome, por exemplo. Será que ele quer uma comidinha? Então, olha só, eu estou falando, contando para a criança o que está perto de nós, sabe? Ou eu vou trocar a criança. Agora, a mamãe vai trocar sua fralda. Eu vou limpar você. Dá licença, eu vou abrir sua fralda. E você vai narrando todo o passo a passo do que você está fazendo. Aí E eu a questão começo a da voz estabelecer. também, a criança ter a escuta, né, da voz da mãe é importante para o desenvolvimento do cérebro. Uma vez eu li sobre isso. Do cérebro e dos sentimentos, De né? Que a sentimento. gente às vezes esquece. Então, olha só, eu não preciso de estruturas prontas que um autor escreveu para o meu filho. Eu posso narrar o que está perto dele, o que é verdadeiro para o mundo. Aí eu trago a criança para o presente. Ela está comigo, ouvindo a língua materna, ouvindo a voz da mãe, né? Se identificando com isso. Isso, Tamara, respeitando sempre. Respeitando sempre. Com Então, muito amor e entrega. eu não sobrecarrego o bebê com novas informações que estão desconectadas da vida. Eu trago o mundo para perto da criança, o mundo que está ali. E eu começo a nomear esse mundo. Então, um bebezinho de primeiro ano de vida, a gente narra o mundo, a gente narra os cuidados que a gente vai ter com o bebê. Agora é hora de dormir, nós vamos tomar banho, que é o que a gente faz, né? Eu vou trocar fralda, vamos mamar, A tudo que questão é das músicas também, Ana Flávia, da vida. é muito comum Isso. as mães cantarem muito. Eu canto muito para meus sobrinhos. A música até que eu cantei, inspirada nas suas contações. Venha, Uhum. siga, 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 venha, siga, siga-me. Será É, que eu te sigo? Sigo, sigo. Essa música não sai da minha cabeça e eu canto para todos os bebês que eu já tive assim a oportunidade de cuidar. Meus sobrinhos sabem todas. isso. Uma Então, música o importante falar, também. falar bem, né? Falar bem articulado, falar com uma voz doce, falar com um tom de voz bem cuidado, é um ponto. E o outro é cantarolar. Cantarolar começa quando o bebê está na barriga e segue a vida inteira, né? Mas aí o cantarolar, ele entra como um diferencial. Porque quando a gente fala, quando a gente narra, a gente está nos primórdios de uma comunicação. Quando eu canto, a fala ganha melodia. É um outro aspecto da fala. E a gente precisa trazer esses dois aspectos para a criança. Tanto de uma fala falada, vamos dizer assim, como de uma fala cantada. Cantada. Certo, entendi. Eu estou cantando em casa? O que eu estou cantando lá em casa? Estou cantando muito? Estou cantando pouco? Estou cantando música de adulto? Estou cantando música de criança? Né? Que repertório eu levo? O que eu ouvi quando eu era criança que eu gostava de cantar? Revisita lá a sua infância agora. Por exemplo, eu adorava cantar. Ela fez um buraquinho, voou, 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 voou. Eu chorava. Eu cantava e chorava de tristeza, né? Mas a criança está trabalhando o canto e a emoção. Tem até Estou já uma vendo uma pergunta aqui se a pergunta. leitura de livros para bebês é indicada. Cleia, eu vi você falando, oi, Beta, oi. Eu não estou podendo responder porque a gente presta um pouco atenção no bate-papo e daqui a pouco eu tento organizar para a gente conversar sobre perguntas também. Fale, Ana Flávia, sobre a leitura do livro para bebê. Ótimo, adoro essa pergunta e sempre recebo essa pergunta. É o seguinte, a gente tem que tomar um cuidado como mãe. Agora eu vou falar para mãe e para professor também, de berçário, né, de creche.
a gente tem que simplificar a vida da criança e a nossa vida, sabe? Quanto mais produto de consumo a gente tem, a gente coloca na nossa rotina, mais essa rotina fica artificial. Então, assim, o livro, ele, ele é um instrumento para que eu tenha contato com a criança, mas ele não é essencial. Eu vou contradizer um monte de gente, mas eu vou contradizer com segurança. Se eu tiver o livro, ok. Se eu não tiver o livro, eu tenho como narrar o mundo para a criança. O livro não é essencial para o bebê. Essencial é um adulto amoroso, que fale bem para a criança, né? Que fale corretamente, verdadeiramente. Quando eu falo verdadeiramente, é expressando os seus sentimentos. Tem dia que a gente está triste, a gente está preocupado. A gente tem que ser verdadeiro com a criança, né? Como você está fazendo aqui, contando para a gente aí, Camila até já está dizendo, deu vontade de voltar a ser criança para ouvir as histórias da Ana Flávia. Por você Tem contar muita tão gente linda. tranquilamente, tão assim, com essa paz, aí dá vontade de ficar ouvindo suas histórias. Eu tento trazer um caminho de volta para o essencial, sabe? O essencial era a gente lá com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, ouvindo a história. Era um adulto com seus sentimentos, com a sua voz, com a melodia própria da sua voz, contando história para gente. É atrás disso que eu quero fazer com que os pais e educadores que eles percebam que a gente tem tudo nas mãos. A gente tem a nossa voz, a gente tem o nosso afeto, a gente tem a nossa imaginação. E a gente tem a criança, que é o centro de tudo, né? É, Que é para é onde a gente o olha o valor tempo todo. principal da nossa vida, né? É o que a gente mais valoriza. Então, quanto mais valor a gente dá, melhor a gente quer entregar para essas crianças algo de positivo. Então, só para fechar a resposta do livro. Se você tem livro e se o livro é importante para você como educador, usa o livro. Se você não tem o livro, usa a sua voz, o seu amor, sabe? Tá tudo na mão. Livro não é essencial, tá? Mas aí, se tiver o livro, tem que ser uma boa narrativa, bem escolhida, né? Com simplicidade, com um ritmo agradável para o bebê, né? E aí, a gente estava falando do... Ai, é tanta coisa, né? Mas, assim, então, é só a pergunta do livro. Cada um tem que ser livre e consciente. Uma vez eu vi um vídeo, eu queria achar esse vídeo. O bebê estava num bebê conforto, sentadinho. A mãe estava de frente, mostrando um livrinho para o bebê, Sim. tá? E aí o bebê ria e a mãe mexia nas páginas e o bebê ria. Aí o comentário de quem postou era assim: olha como o bebê gosta de livros, gente. E eu diria assim: não, o bebê está conectado à mãe, Mãe, à voz da mãe, ao verdade. afeto da mãe. O livro é o meio, entendeu? Podia ser uma colher de pau, né? Sim, Podia ser qualquer coisa. O contato mãe e bebê é que é mais importante, né? com E certeza. aí a gente estava falando do cantarolar, não era, Do cantar Beta? lá, é importantíssimo. Os sons, os ruídos, a atenção aos movimentos. Fale um pouquinho essa parte da comunicação através do cantar, como a criança também pode se comunicar Isso. com o adulto e o adulto com a criança, no caso. E aí eu quero que as pessoas, vou pedir para as pessoas escreverem aí qual que era a cantiga preferida da infância. Eu já falei que a minha era Sabiá lá na gaiola, mas eu quero ver se todo mundo tinha uma música. Se não tem, busca lá no fundo da. Não precisa ser Serve cantiga música de popular, não. brincadeira, tipo aquela andoleta, letra de particular. Pode ser. Se Essa, der para de mim, eu criança mais velha, mas brinquei pode muito. ser. Essa, essa daí ela é um exemplo claro
de como o som. Terezinha de Jesus, também adorava Terezinha de Jesus. Crave a Crave rosa, a rosa. muito bom. Gente, a gente tem muito repertório. É só colocar adiante. Repertório que a gente recebeu e entrou no nosso coração, ele é a primeira ferramenta. Alecrim dourado, olha só. Também. Esse, essas memórias que a gente tem, essas cantigas que tocaram o nosso coração, Gente, tá saindo elas várias são o aqui, principal, lindas. Tem um monte de gente né? falando várias. Linda Rosa Juvenil, fui à Espanha, adoro todas. Alecrim Dessa dourado, se rua essa rua, fofinha. né? Olha só, adoro essas músicas. Mas assim, o que eu quero dizer é, você recebeu a cantiga, aquela cantiga toca o teu coração, canta para sua criança, porque ela vai chegar de outro jeito. É muito melhor do que ter um CD, é muito melhor do que decorar outras coisas para cantar, né? Pega aquele teu repertório e transmite a cultura brasileira para sua criança. Ali, ó, Aí Ciranda tem gente que fala, Cirandinha também. Ciranda hum? Cirandinha. Ciranda Ciranda, Cirandinha. cirandinha, né? É, tem gente que fala assim, ai, Ana, mas não pode cantar Cai Cai Balão. Boa para São João. Não pode cantar Atirei o Pau no Gato, né? A gente tem que cantar Não Atirei o Pau no Gato. E aí eu falo, não! A gente tem que cantar Atirei o Pau no Gato. E aí, esse é um cuidado que, como educadores, a gente tem que ter. A criança pequena, ela não está ligada ao sentido da palavra. A criança era o bebezinho lá que a gente falou, né? Com Sim. 2 anos, a fala desperta na criança. Aquela mão que ela usava para engatinhar, para se apoiar, quando ela fica em pé e anda, essa mão vai explorar o mundo, o aparelho fonador da criança se libera e ela já fortaleceu esse aparelho fonador para emitir os sons. Então, ela balbuciou, ela treinou os fonemas. Antes era a, depois ela começa a fazer sílabas, Sílabas. ma, É. pa, pá, né? Ela, primeiro era fonema, sílaba, até que ela consegue formar palavras, né? E quando ela começa a falar palavras, a primeira atitude da criança é nomear o mundo. Bola, água, mamãe, au au, não é? Então, nomear o mundo é a primeira forma da criança se colocar com a palavra. Ela usa substantivos. Depois a criança passa a trazer adjetivos para o substantivo. Olha que maravilha. A bola é amarela, Sim. né? E depois só que vem os verbos. Então, toda essa conquista da fala, ela é gradual para a criança. Devagarzinho ela toma posse do mundo. Ela nomeia as coisas têm qualidades e as coisas têm movimento e vida. A bola E aí, amarela pula. e a Mas até importância a também do criança. adulto fazer esse estímulo também de conversar sempre, falar a palavra perfeitamente, com clareza, não ficar falando tipo assim, como o bebê fala, tem que falar com a palavra do jeito que é para ser falada, para ele aprender Uhum. corretamente, e não imitar o bebê. Eu vejo muitos adultos imitando o bebê. Isso, pelo meu entender como comunicadora, não é o certo. Fazer tem que falar a palavra inteira, a frase inteira, evitar comer letras e palavras, né? Uhum. Tem gente dizendo aí que cantou e falou tanto para a filha quando era bebê que ela acabou até desenvolvendo melhor a fala. É isso. E a gente não precisa acelerar, a gente só precisa falar A corretamente, Gabi falou. falar com afeto, né? Tudo que a gente está dizendo aqui. Sim. Vamos Então a gente gravar falou do aqui, cantar, Batuminha. Ela pediu né? para Tô vendo gravar. aqui a Batuminha. A gente falou da importância do falar bem, de narrar o mundo para a criança, a importância do cantar. Olha só, e a criança já está com 2 anos de idade e cantar
é muito legal para a criança, porque ela entra no âmbito do ritmo, da melodia, e ela é atraída por esses ritmos. Ela quer cantar de novo, ela quer brincar de novo, né? O bebezinho com 1 ano, E ele já está se mexendo, dançando com o ritmo da música. Você sente? sim, Até mais sim. novo também. Então, o cantar acompanha a infância toda, né? A vida toda, na verdade, por favor, né? A É, gente a tem que música, cantar a né? vida inteira. Mas os repertórios é que mudam. E aí, eu estava falando do atirei o pau no gato. Eu voltei para o desenvolvimento da criança para dizer o seguinte: ela não está pensando no que é dito, ela não analisa a letra da música como adulto, ela vive no ritmo, ela vive no prazer de dizer: atirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô. É o ritmo. Nenhum de nós cantou Atirei o pau no gato e jogou pau no gato. Se É uma verdade. pessoa fez isso, se uma só fez isso, tudo bem. Mas a maioria de nós adorava repetir, falar um miau, Tô, e o miau descobrir no as final, se palavras. jogar no chão. Uhum, né? E aí, se eu ofereço essas músicas para a criança, dando valor ao ritmo, à repetição das palavras, às rimas, se eu tenho prazer com a nossa língua portuguesa, isso é muito mais importante. Agora, quando eu canto Não atirei o pau no gato, eu desperto na criança uma percepção de julgamento para a qual ela não está preparada ainda. Nada. Eu desperto algo antes do tempo, Sim. entende? Então, quando a gente cai demais no politicamente correto, com essa preocupação do adulto, a gente deixa de oferecer estímulos cruciais para a criança, né? Que são da transmissão da cultura, das cantigas tradicionais, da língua materna e desse contato com ritmo e melodia, né? Essa parte que você falou dos 2 anos, então, dos dois em seguir, assim, adiante, o que é que você recomenda que os pais façam para melhorar a comunicação? Agora mesmo na quarentena, eles estão com muito tempo para ficar com a criança e conversar e escutar. É como você falou inicialmente, observar, estimular desenho, estimular a questão da arte, da música, tudo ligado ao brincar seria o indicado assim para as crianças maiorzinhas que já têm uma coordenação, já responde, já saindo mais Uhum. de 2 anos para cima. Então, a gente falou da importância do falar corretamente, falar verdadeiramente, cuidar do seu tom de voz com a criança. Tom de Quanto voz. menor a criança, mais baixo eu falo. Por favor, ela tem uma audição ainda muito delicada, né? Então, cantar, como a gente falou agora, né? Isso vai acompanhar sempre, mas começa ali, começa na barriga e acompanha. Aí eu falei, a criança de 2 anos, ela está atenta agora e está aprendendo substantivos, adjetivos e verbos. Ela está imersa no ritmo, ela está se divertindo com as músicas, ela está aprendendo sobre o mundo. E aí a gente pode oferecer outra coisa para a criança, que é uma diversão para o adulto e para a criança também, para os dois. Eu adoro. E todos os educadores também adoram. Que são as histórias com movimento, as narrativas com gestos, as Gente, brincadeiras com movimento, né? Então, olha só, eu estava cantando. Isso, olha lá. Fabi está dizendo, converse e cante muito com a criança. É isso mesmo. Chega um momento que a gente sabe que criança pequena é puro movimento, elas não param quietas, né? Elas estão conhecendo o mundo, elas estão entrando no mundo da palavra, no mundo dos adultos, da língua materna, da língua que vai dar a sensação de raiz para a criança. A língua que a gente fala com a criança é aquilo que enraiza a criança no povo. E quando ela morar fora, quando ela estiver longe da família, ela vai se lembrar daquilo e se sentir enraizada.
Essas narrativas e as cantigas populares, elas dão essa sensação de enraizamento para a criança. Né? Mas a gente falou das brincadeiras com gesto e a gente vai fazer. Ah, eu quero. Vamos fazer uma? Vamos. Nós vamos fazer duas, vai. Dá tempo de fazer duas? Por enquanto dá. Eu tô olhando aqui, Dá, ainda tem tempo. mas dá. Então, a gente faz rapidinho. E olha só, quando a gente faz com as crianças e a gente começa a se movimentar, as crianças naturalmente se movimentam junto, porque elas imitam. Ah, falou do pique e do puque. Pô, a gente Hum, podia fazer o pique-puque, verdade. As crianças imitam. Vocês eu vou ter que pedir para vocês fazerem comigo. Eu não estou vendo ninguém, mas eu vou acreditar que vocês estão fazendo comigo e com a Beta, né, eu Beta? vou Beta fazer também vai. junto. Eu vou fazer junto. Por favor, faça com a gente. Espero que vocês consigam ver. Eu vou fazer aqui pequenininho na tela. Ó, as mãos estão fechadas, Ah, uma de frente para a outra. Para a criança a gente não explica, a gente só faz e ela imita, vai. tá? Vamos lá. Só eu falo. Dois passarinhos dormem num ninho. O primeiro se levanta, bate as asas e canta. Voa um pouquinho, vai com a mão lá longe e volta contente para o ninho. O outro passarinho se levanta, bate as asas e canta. Voa um pouquinho e volta contente para o ninho. Os dois passarinhos se levantam, se abraçam e cantam. Voam sobre vales e montanhas. Voa bastante aí. E voltam contentes para o ninho. Olha só, pode descansar a mão. O A que gente que a vê gente toda a fez história. Eu vi tudo, o passarinho voando, voltando. Perfeito. Com simples gestos. com simples gestos? Então, uma narrativa curta que eu consigo fazer com que a criança se concentre, a criança pequena se concentre. Eu estou treinando a concentração dela para os contos de fadas no futuro, né? Eu estou usando o movimento que chama a atenção da criança pequena. Tudo que tem movimento, a criança olha, ela vai. Então, o meu gesto chama. Eu estou fortalecendo a capacidade de imitação da criança. Quando eu gesticulo, é como se a gente puxasse de dentro da criança a capacidade que ela tem de imitar, né? E ela não imita só o gesto, ela imita os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa fala, né? Ela Sim. imita tudo, a criança pequena. O que O mais que a olhar gente faz também, com até esse o tipo olhar, de ela tudo? imita, faz o rostinho, a expressão do rosto que você Sim. transmite para ela, ela tenta fazer igual. A boca se mexe junto, é Sim. bonito de ver. E, enfim, então a gente tem uma narrativa curta, uma narrativa com movimento que chama atenção, uma narrativa que fala de coisas muito simples, que tem começo, meio e fim. Passarinho estava no ninho, ele acordou, voou, o outro acordou, voou, os dois voaram e voltaram. Com elementos simples que a criança conhece, passarinho ela conhece, voar ela conhece, ninho provavelmente. Né? Sim. Então, tudo muito simples. E olha só, dentro dessas narrativas com gestos, a gente pode ter narrativas muito simples e narrativas muito complexas. Então, eu posso começar lá com a criança de 2, 3 anos e depois avançar até com a criança de 7. Mas qual que é a diferença? A diferença é eu entender que tipo de gesto uma pode fazer e a outra consegue fazer. O passarinho no ninho já é chato para uma criança de 7 Mas, anos. Ela é, quer um desafio. Narrativas com gestos que tem outros desafios. Essa daqui hum, é para criança pequenininha. tá. Né?
Acho que não vai dar tempo da gente fazer duas, mas eu tenho um monte de história com gesto no meu canal e depois as pessoas procuram Sim, lá e todo descobrem. mundo pode seguir a Ana Flávia no Instagram, vai ver o site, tem tudo lá. Tem como acompanhar, sim. Agora, a E aí questão os é que vídeos você já falou ficam de fáceis. imagens. Como a gente se comunicar por imagens? Por exemplo, tem uma amiga minha que ela tá participando da live, que ela disse que a mãe dela, para ela ir ao banheiro, ela dizia: Olha, agora a gente precisa que essa família que está aí dentro da sua barriguinha, que você libere primeiro o papai, depois a mamãe, e que funcionava. Ela conseguia ter tipo assim, a mãe dela conseguia conquistar a confiança e ela não ficava com medo de ir no banheiro. Essa questão de associar imagens funciona? Funciona. Então, olha só. Toda hora que eu vou responder, eu volto lá para a primeira. A gente passou pelo falar bem, verdadeiramente. A gente falou da importância do cantar, porque quem entrou agora também já entra na nossa vibe, né? Isso. A importância do cantarolar bastante para a criança e trazer a melodia para a fala. Depois a gente trouxe as narrativas, as histórias com movimento e com gestos. Olha só como a gente está ficando cada vez mais complexo. O passo seguinte são os contos cumulativos ou contos repetitivos ou contos acumulativos ou contos rítmicos. Olha só, o conto, um dos mais famosos no Brasil, né, dessa categoria de contos repetitivos, é aquele que a gente via lá no rá tim Não sei se as pessoas vão se lembrar, que era assim. Estava a velha em seu lugar, Já ouvi. veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, a velha fiar. Aí a mosca. Estava a mosca em seu lugar, veio a aranha lhe fazer mal. A E aí, repetição, conforme a né? gente vai cantando ou contando a história para a criança, a gente vai acumulando um personagem, né? Tem a famosa história da beterraba, que o vovô não consegue puxar a beterraba. Então, tem contos do mundo inteiro que tem essa estrutura rítmica e repetitiva. Porque a criança vai se acostumando à narrativa, ela vai memorizando, ela vai repetindo. Isso traz ritmo para a narrativa. E às vezes a gente se esquece, confunde tudo, aí todo mundo dá risada. É sempre divertido. Então, a gente deu mais um Sempre passo. A gente brincando, trouxe os pontos. reforçando a brincadeira, né? Isso. E aí chega nessa idade que você falou, em que a criança adora as histórias por causa das imagens que as histórias têm. Então, olha só. Vamos pegar um conto bem tradicional aqui. Branca de Neve, tá? Branca de Neve, a maioria conhece, Sim. né? Será que alguém não conhece? Coloca ali, se alguém não conhecer, por favor, que a gente já faz uma retrospectiva. Só que eu vou ter que falar uma verdade para vocês, e eu sinto muito por falar uma verdade, mas é uma verdade que dói. O conto da Branca de Neve da Disney não é o conto verdadeiro da Branca de Neve. Aquele da Disney que a gente conheceu é um conto adaptado. É um conto que foi alterado por pessoas para um fim comercial, que era fazer um filme para criança. O conto verdadeiro, o que eu estou chamando de conto verdadeiro? Aquele que foi coletado pelos irmãos Grimm, ele tem outra estrutura. Então eu convido vocês a buscarem o conto verdadeiro, um conto bem traduzido, né? Porque os irmãos Grimm coletaram em alemão. E a gente que está no Brasil tem que tomar cuidado de procurar boas traduções dos contos de fadas originais, tá? A gente tem 1000 categorias aí de histórias que entram dentro do que a gente conhece como conto de fada. E essa é uma outra Inclusive, live, é uma outra história. inclusive, por ser uma outra live, eu tô vendo a gente tem 15 minutinhos. Então, eu Ótimo. queria até que a gente desse o exemplo disso que você falou, da importância das imagens, Da imagem. como Então, olha reforçar só, a quando uma criatividade criança das crianças.
quando a criança escuta Branca de Neve original, quando ela escuta um adulto contando, ela vai ouvir de uma mãe que estava perto da neve, ela vai ouvir de uma criança que nasceu um caçador, uma madrasta. Tudo que surge como elemento da história a gente chama de imagem. E a criança de 4 a 7 anos, de 4 até 9 anos, ela vive no mundo das imagens, tá? E a gente tem que alimentar esse mundo das imagens. Por isso que as crianças gostam de histórias. Porque as histórias oferecem imagens. E o que a gente oferece como imagem para a criança, ela vai guardar lá dentro do mundo interior dela, essa caixinha aqui do coração. E lá no futuro, essas imagens ela vai usar como sabedoria de vida. Ela vai falar, poxa, a gata borralheira, ela não tinha uma mãe, mas ela conseguiu superar. Eu também consigo lidar com as minhas dificuldades da vida adulta. Então, essas imagens das histórias, no futuro, elas são ferramentas para a criança sonhar, criar metas de vida, conseguir superar obstáculos, ter modelos, né, de coragem, por exemplo. E esse falar em imagens que você deu exemplo da sua amiga é isso. Quando o adulto consegue falar através de imagens, ele fala do jeito que a criança consegue entender. É. Ele nutre o mundo interior da criança. Então, por exemplo, a gente pode perguntar para as pessoas aí, se você tiver que falar para o seu filho, vamos fazer silêncio, fica quietinho. Se você tiver que falar isso através de imagens, como você falaria? Tem umas professoras aí que eu sei. Elas usam imagens, eu já vi umas 3, 4. Elas usam imagens com as crianças. Que Eu acho que imagens a eu gente pode usar? colocaria a mão na boca, assim. Tá, mas uma imagem através da palavra. Como eu transformo o pedir silêncio para não dar um comando para a criança, fique quieta, que é muito seco para ela. Como é que eu posso falar disso? Pedir silêncio através de imagens. De imagens. Quero ver se tem algum corajoso que vai escrever um exemplo bom antes de eu dar algumas sugestões. Né? A gente pode Eu acho que a ter gente pode. várias. Fale. Não, fala você. Falar alguma coisa assim, vamos fingir que a gente está no esconderijo e ninguém pode ouvir. Alguma coisa assim? Já me aproxima um pouco mais do que você quer que a gente fale com palavras. Eu posso pedir para ela, para a gente falar com um anãozinho, que um anãozinho é muito pequenininho, né? Que eu posso falar com um bebezinho, ou que eu tenho um cristal no ouvido, se a gente falar muito alto, vai quebrar o meu cristal, né? Então, sempre trazer essas imagens do mundo para falar com a criança, né? Então, esse é um falar em imagens que funciona bem. Então, quando eu quero me comunicar na quarentena com a criança em casa, eu vou lá e dou uma ordem seca, como um adulto falaria para o outro. Pega lá sua roupa, põe sua roupa no cesto de roupa suja. Agora é hora do almoço. A criança vive com essas falas que são do mundo adulto. Se eu consigo transformar essa fala numa linguagem apropriada à criança, falando através de imagens, a criança responde rapidamente e ela vem fácil comigo. Você falou isso agora de regras de casa, rotinas. As mães ficam muito tensas com essas rotinas e essa é uma ótima dica de usar as imagens para convencer a criança a ir tomar banho, a se alimentar, a dormir cedo. Então, transformar as frases que os adultos costumam falar como adulto, mais para o mundo da criança. Eu mesmo falei, vá dar um banho no seu amiguinho, para meu sobrinho, e ele foi correndo dar o banho no amiguinho e aproveitou e já tomou banho. Uhum. Então você termina E, conquistando. e nós, educadores, a gente está tão acostumado com uma linguagem adulta, de julgamento, uma linguagem mais reflexiva, que tem que resolver as coisas objetivamente, que a gente perdeu o treino de falar através de imagens, né? Sim. E uma das coisas que ajudam os adultos é contar histórias, porque quando a gente conta mais histórias, essas histórias nutrem o nosso mundo interior.
E a gente começa a ficar amigo das imagens de novo e elas começam a fluir na nossa linguagem com a criança. Então, quanto mais histórias eu conto, melhor para mim, melhor para a criança e melhor para a nossa comunicação, Sim, né? é verdade. Uma coisa que a gente pode também dar oportunidade, já que faltam 10 minutinhos para terminar a live, é quem quiser comentar, quem quiser deixar alguma pergunta, alguma coisa, coloca Tem aqui nos alguma coisa comentários. escrita, Beta, que eu não estou conseguindo ver, que é Gostaria de histórias saber, contadas pelas redes sociais. Você lê, por favor? gostaria de saber se as histórias contadas pelas redes sociais com movimento, como no Instagram, são indicadas. Estou recebendo muito e fico na dúvida se incentivo ou opto pelas histórias de livros. Ótimo. Vamos responder. Quem que é que escreveu? Gisele, minha amiga Gisele, um Gisele. beijo. Gisele é o seguinte, pensa assim, o melhor seria você aprender a história com gesto, o melhor, e fazer para o seu filho, para sua criança, tá? O ideal é que o adulto, o educador, faça para a criança, que ele conte para a criança e não simplesmente coloque uma tela diante da criança. O melhor é quem cuida da criança contar para ela. Então, isso é uma coisa. Ah, não deu, tive que colocar a tela. Tudo bem, uma vez por semana. A gente combina uma vez por semana. E o importante para os nossos filhos é: um dia eu faço a história com gesto, um dia eu conto a história com livro, né? Eu posso variar as possibilidades. E outra coisa é cuidar para não sobrecarregar a criança também. Tem gente que fala assim: quanto mais histórias o meu filho ouvir, mais inteligente ele vai ser. Eu vou te dizer não. Quantidade não é igual a qualidade. É muito melhor uma criança ouvir uma boa história várias vezes do que ouvir uma por dia. Uma por dia dá indigestão. Tá? E a Sim. melhor maneira da gente entender isso é: eu não dou feijoada para uma criança. Eu não dou rabada, feijoada e uma outra comida pesada, porque eu sei que ela não, o corpinho dela não consegue digerir. As histórias, elas vão para o mundo interior da criança. E a criança precisa de tempo para digerir. Se eu conto muitas histórias diferentes, dá indigestão. O que que é indigestão? A criança fica agitada, a criança não consegue se concentrar, a criança não dorme direito. Então a gente tem que cuidar para não sobrecarregar a criança com muitas histórias. E sim repetir, porque quando eu repito, ela tem a chance de mais uma vez aprofundar aquela história dentro dela. Com Ai, são certeza. tantas coisas importantes para dizer, Não né? é? E tem tão poucos minutos, mas a gente de repente faz uma nova live para Outro tentar dia. falar mais sobre tudo que envolve, né, esse mundo tão encantador que é a comunicação entre os adultos e as crianças. E, inclusive, eu queria que você deixasse essa mensagem final, a importância do contar histórias para melhorar e ajudar a comunicação do adulto e da criança. Ótimo. Me Então vamos só deixa, fazer deixa um esse gostinho para as próximas, se a resumo. gente conseguir fazer. Então, olha só, quando a gente conta histórias, e agora na quarentena, as histórias são como remédio para o nosso mundo interior. Elas trazem calor para o nosso coração. Quando eu conto história para o meu filho em casa, eu estou perto dele, eu tenho um contato humano com ele. Não é um contato virtual, que é mais frio. Ele está ouvindo a minha voz, eu estou transmitindo a nossa língua para o meu filho, a nossa língua portuguesa, que é tão bonita, né? E eu ensino para ele a importância de quem fala e o outro escuta. Depois o outro fala e eu escuto. Eu ensino meu filho que é importante serenar e se concentrar quando alguém fala. Quando eu conto, eu conheço minha criança, eu posso fazer uma frase, uma brincadeira e trazer magia e encantamento para aquele momento. Então, contar histórias, ele aprofunda a nossa relação com o nosso filho e ela faz com que ele aprenda a se comunicar para o resto da vida.
escutando, falando, tendo atenção, olhando para o outro, percebendo como aquele outro se sente com aquela voz que ele tem, né? Então, é tudo de bom. Contar histórias é tudo de bom. E que a Como gente não você fala, confunda vamos isso. contar mais histórias? Vamos Que contar quando mais histórias. estimula, mais ele se torna É uma pessoa melhor. isso. É um pedido que eu faço para o mundo, assim, não deixa essa atividade para amanhã, sabe? Não de... Ela é essencial para o Humaniza ser as humano que a gente relações, está né? formando, para humanizar a nossa sociedade. Se a gente quer melhorar a nossa sociedade, a gente tem que ter seres humanos de verdade, preocupados com os outros, né? Que tenham um olhar simpático, empático para o outro, né? E isso a gente começa na comunicação e o contar histórias ajuda muito em casa. E é uma Era forma isso da que eu gente queria também dar dizer. exemplo de coisas boas. Através das histórias, a gente pode repassar coisas boas. Os ensinamentos, que a Uhum. gente aprende é através da comunicação. Então, a importância do contar histórias para valorizar, trazer os valores dessas crianças, né? Reforçar os Uhum. valores. Agradeço demais a sua presença, Ana Flávia. Estou muito feliz, sou sua fã. Seu trabalho Eu me que inspira agradeço. a ser melhor e a trazer também novidades e um novo olhar para as pessoas para saberem como contar histórias mais interessantes, de uma forma mais cuidadosa, delicada. Então, você trouxe beleza para nossa tarde. Muito Que obrigada, muito bom. obrigada. Estou muito feliz. Eu agradeço a cada um que veio aqui no domingo, ouvir um pouquinho E, sobre as histórias. E eu deixo um desafio final, que é e na próxima 3 minutinhos. semana levar uma história para a sua vida, para o seu filho, para sua casa, para sua família. Trazer de fato a história para o concreto. Não deixa isso como um plano para o futuro. Aproveita agora. Conta a Agora. história. E se ficou Isso. alguma dúvida, pode me procurar que eu respondo depois. Estou à É. disposição, tá Eu bom? deixei uma mensagem final aqui, que foi até uma mensagem de Will Smith, que é um ator que eu admiro muito. Agregar valor ao mundo. Entregue sua energia e suas ideias para melhorar a humanidade. E o contar histórias tem todo esse poder. Então, muito Muitos poderes. obrigada. Vamos compartilhar e vamos contar mais histórias, como você mesma Vamos disse. sim, vamos sim. Adorei, amei. Obrigada. E a gente se vê em breve. Gente, muito obrigada Em por breve. todo mundo que participou. Estou muito feliz. Se quiser compartilhar a live, eu vou salvar. Para qualquer outra pessoa que não tenha podido ver, vai ter essa possibilidade de rever aqui essa live tão incrível. Tá bom? Obrigada, Obrigada. gente. Um beijo. Obrigada, Ana Flávia. Beijo. Beijo. Tchauzinho. Tchau.